Saudações, seja bem-vindo a mais um Nosso Pod. De Brasília, Daniel Costa, e eu até hoje só terminei Lost semana passada. De São Paulo, Cássio, e How You Doing? Do Rio de Janeiro, é o Fernando, e a maratona mais longa que eu fiz não foi a de São Silvestre. E aí, rapaziada, aqui é o Benê de São Paulo. Yo, bitch! Como vocês já perceberam, o tema de hoje não é Better Call Saul, nem muito menos Breaking Bad, mas sim séries que nós amamos, séries que nós já assistimos e por que nós temos paixão por séries. E aí, galera, como começou a paixão de vocês por séries? A minha paixão por séries começou, eu nem sabia que eu já era apaixonado, que quando eu era pequeno, a Globo exibia muitas séries, muitos enlatados americanos, que eu não sabia que eram séries, porque a Globo não tinha ordem pra exibir, né? Exibia primeiro, o centésimo, depois voltava pro 50, o cara tinha filho, depois mostrava um episódio, o cara não tinha filho. Começou mais ou menos por aí. Nessa época eu assistia Cyborg, assistia Mulher Maravilha, Panteras, Casal 20, por aí. Antes da época da internet, né? De poder fazer o download. Muito antes. Bem antes. Sou 84, por aí. Vocês sabem que eu sou o tiozinho da turma, né? Eu não considero isso muito como série, sei lá. Acho que é porque eu assistia também tão esporadicamente que você não se apega, né? A ser um seriado ou não. Eu comecei molequinho também, cara. Eu sou o irmão mais velho, né? Então não tinha com quem brincar. Mas também nunca fui de brincar na rua, essas coisas. Com o advento da internet, você acaba vendo mais coisa pela internet, streaming, do que por televisão. Mas eu comecei nessa vibe aí também, de ver aquelas séries da Sessão Aventura da Globo. Como o Cássio falou, não tinha aquela obrigação de, tipo, passar o episódio 1, 2 e 3. Passava o 1, daqui a pouco passava o 5 e você não tinha aquela regra, né? E a gente nem tinha essa noção de série, né, cara? Como a gente tem hoje, né? A gente via a Sessão Aventura. Nem falava série, era Sessão Aventura. De segunda a sexta era um episódio de um filme diferente. Eu tive uma relação com série. A primeira série que eu acompanhei mesmo assim pra falar, pô, eu tô assistindo uma série que eu lembro foi Friends. Eu vi Friends de ponta a ponta e eu sou um fã de Friends até hoje. Eu acho que Friends foi assim... Depois eu acabei assistindo aqueles episódios do Batman antigo, sabe, da década de 80. O Cássio deve ter visto. Se bem que o Cássio não é fã de herói, né? Mas assim, série mesmo que eu acompanhei. Temporada 1, temporada 2 e fui vendo assim, mais ou menos na ordem, porque nem tem tanta obrigação. O que eu vi foi Friends. E eu acho que Friends teve uma importância pras séries no geral, assim, de marcar a época mesmo. Porque foram o quê? 8 temporadas? Não, são 10. São 10, né? São 10 temporadas de Friends. Eu acho que foi um marco, assim. Pelo menos pra mim foi uma série que marcou muito. Talvez tenha sido a primeira. Talvez não. Foi a primeira que eu acompanhei dessa forma. Cara, muita série veio no gancho de Friends, né? Vocês podem me jogar, cara. Achava muito de mulherzinha. Nunca me apegou, cara. Também não assisti, não. Mas tinha uns episódios que eu assistia esporadicamente, mas assim, achava legal e tudo, mas não me obrigava a ver, não. Friends, pra mim, é aquele tipo de série que você pode assistir episódios aleatórios. Mas quando você assiste na sequência, você ganha muito mais da série, você entende muito mais. Porque se você assistir episódios aleatórios, muitas coisas que ali são... O cara tá falando uma coisa engraçadíssima que aconteceu na temporada passada ou retrasada, que você que não assistiu não dá valor, assim, não entende. Quando eu comecei a assistir Friends, foi mais ou menos, já devia estar na 8ª ou 9ª temporada. Mas meu irmão, ele foi lá e na época tinha Blockbuster, daí ele alugou a temporada 1, 2 e 3. E daí tava lá, não tinha o que fazer, comecei a assistir. E daí acho que foi a primeira série que eu comecei a assistir, assim, também em sentido de série, de acompanhar do início ao fim, seguir a sequência dos episódios e tudo mais. Mas eu entendo quem não gosta, mas, cara, eu acho fantástico. Tem um humor ali muito legal. O Arquivo X também foi outra que vem da década de 90. Acho que até mais antiga que Friends, se eu não me engano. Eu vi depois, não vi antes de Friends, não. Mas é outra série que, pra mim, marcou época. Eu gosto muito de Arquivo X. A primeira série que eu acompanhei como série mesmo, de correr atrás e pegar um episódio e perder e querer assistir, foi Lost, cara. Então eu tô meio fora desse assunto, porque o resto eu assistia muito igual, que nem The Big Bang Theory, eu acho muito foda, mas eu não sou um cara que pegou desde a primeira temporada e assistiu, tipo, tá passando na TV, eu acho uma série foda, dou risada pra caramba, mas não considero um seriado pra eu parar e chegar lá e ficar correndo atrás, né, dela. O Lost foi uma série que marcou época, né? Hoje a gente tem The Walking Dead, que ela faz muito aquela coisa de na última cena do capítulo ela faz uma cena que te faz você ficar doido pra ver o próximo. E Lost conseguiu. Eu acho que as duas séries que mudaram o rumo dos escritores na série, de séries no geral, foi Lost, com esse estilo de final. Depois de Lost veio muita coisa até imitando. E depois disso veio Breaking Bad, que fez a gente ter paixão por vilão, né? O cara é um filho da puta, mas você tá ali, putz, tem que dar certo pra ele, tem que dar certo pra ele. Eu acho que Lost também foi a única série que todo mundo viu. Qualquer um via
via na Globo e queria acompanhar e era assunto, acho que até hoje não deve ter assim nada na TV aberta que desde o molequinho até a senhora queira assistir, que nem era Lost e chamava tanta atenção, assim. Se a Globo investisse um pouquinho em série, eles iam dar uma sacada boa, viu? Porque tá todo mundo atrás de série hoje em dia. Só que é zoado. Você não pode ter... Não tem aquela periodicidade. Você pega a primeira temporada... É igual tava passando recentemente, era Under the Dome na Globo. Eu não conhecia a série. Comecei a acompanhar pela Globo. Aí zoaram. Já cortaram já a série sem terminar. Aí que eu fui procurar na internet. E a Globo, ela não investe mais em séries porque novela dá dinheiro pra caramba, bicho. Novela tem uma audiência ferrada. Novela é um negócio que assiste quem tem pouco dinheiro, quem tem muito dinheiro, não precisa muito entendimento pra entender a história, senão você fica meio perdido. Você tem que acompanhar o raciocínio do que tá acontecendo. E o pessoal não quer assistir essas coisas difíceis. Então a Globo não investe muito nisso, porque novela já tá aí, ó. Filão que dá milhões pra ela por ano. Milhões! Mas ela não ia precisar gastar dinheiro com produção, né? Só comprar, cara. Compra lá. A Record tentou passar Breaking Bad, mas puta, cara. Porque acho que o problema também de ser dublado já estraga toda a série. Eles passaram. Não passaram inteira, não? Não, né? Porque você já parou, Foi não. tudo até o final. Acho que foi até o final. Eu acho que foi até o final também, cara. Mas passaram bem atrasado. Passavam diariamente, não era? Não era... Foi numa paulada só, velho. Foi pra concorrer com o Big Brother do ano passado. Enquanto tava passando o Big Brother, eles quiseram passar todos os episódios numa paulada só. Todo dia não rola, cara. Não dá pra acompanhar. Não é todo mundo que consegue, não. O problema também das TVs abertas é que tem aquela grade de programação, né, cara? Então, bilhões de anos eles montando aquela grade. Então não vão pegar uma série e botar, tipo, num horário nobre. Já colocam lá pelas tantas, 2, 3 horas da madrugada. E, pô, a galera tem que trabalhar, né? Então, tipo, muita gente não acompanha. Mas sabe qual é o problema? Um dos problemas é que a galera hoje que assiste série, o cara acaba baixando, o cara acaba vendo pelo Netflix, o cara tem acesso à internet. No termo de Lost, não existia internet legal pra você baixar um Lost. E eu lembro que Lost era, sei lá, 1h30 da manhã. Todo mundo no outro dia tava falando de Lost. Hoje em dia a gente quer assistir na hora que pode, né? A gente baixa, deixa lá, tá com um tempinho livre e assiste. Você não vai poder depender da hora da TV, cara. Não rola. Lost foi a única série que eu assisti, assim, lançou episódio eu assisto, porque eu gosto de assistir em paulada. Sentar, assistir 4, 5 episódios. Mas Lost não. É o que o Daniel falou. A cena final deixava você com tanta vontade de ver o próximo, cara, que você não esperava. Você não queria acumular, você queria baixar. E daí você xingava quem não tinha feito legenda ainda, não sei o quê. Era, muito legal. A cena final te dava vontade de ver o próximo, e na cena final da série te deu arrependimento de ter visto tudo. Ou então aquele sentimento de que merda é essa que eles fizeram no final, né? Não, mas o sentimento de Lost foi exatamente isso, porque a gente esperava... não é spoiler, então vou falar, foda-se. A gente esperava um final, sei lá, que os caras tinham vivido uma parada mágica, não sei o que, esse avião tinha caído numa área magnética, alguma parada bizarra assim. Aí no final mostra o avião pousando, não aconteceu porra nenhuma, tudo aquilo foi fruto da imaginação dos caras. Velho... Foi a culpa eles criaram uma expectativa muito alta na gente, né, cara? Verdade. Cada rolo, cada maracutaia, cada coisa que aparecia, daí você começava a prestar atenção, porque aquilo ali poderia ser alguma coisa mais pra frente, tudo tinha relação, daí você chega no final, você imagina aquele final assim de, nossa, é isso mesmo, mas daí, broxou. Eu não sei dizer até hoje se eu gostei ou não, pra mim broxou. Broxou geral. Mas eu acho assim, Lost teve uma importância muito boa pra séries no geral. Eu vejo Lost como um marco. Existe as séries anti-Lost e pós-Lost. Valeu muito a pena ter visto, apesar de ter ficado puto no final. Outra série que eu vejo aí já não é nem série, porque eu sou tão fã que pra mim eu não assisto como série, assisto como uma diversão, mas é Simpsons. 26 temporadas só fazendo bizarrice e os caras tá inteirão, né? Inteirão. Não perde a mão. Não perde mão, já morreu. Apesar que ele também em desenho não tem como que o cara se prender O cara cria o que quiser, né? Usa a droga que quiser e viaja até a lua, né? Seriado, os caras têm que se prender um pouquinho, manter um roteiro, sei lá. Então, esses atores, né, cara? O ator não quer mais fazer, o ator quer ganhar demais, as produções ficam muito caras, a audiência não dá certo. Um desenho é bem mais fácil mesmo. Mas, pô, você já viu quanto ganha um dublador, o original de Simpsons? $400 mil por episódio. E detalhe, 6 já morreram. Já foi trocado. São 26 anos dublando o mesmo personagem, cara. Você é doido, cara. Partiu. Eu vou ali agora treinar minha voz de Simpsons, cara. Uma hora os caras vão morrer. Eu acho muito sinistro. Uma série também antiga que eu lembro que eu assisti. Aí eu já era molequinho, assisti demais de boa. É Ginny é um Gênio. Ginny é um Gênio? Aquela loirinha? É. Cara, eu era apaixonado por essa loirinha. Pô, aí é seriado, mas não conta. Eu acho que não conta. Eu era muito pivete, eu não sabia o que eu tava gostando, mas eu adorava ela.
Caraca, nossa, assistia demais. O Sargento Nelson, né? O cara era um astronauta. Isso, que ela ficava só em casa e tal. Não, o cara é Major Nelson. Puta, eu derrubei a Major, exatamente. Major Nelson, daí tinha um amigo dele lá que aparecia de vez em quando, o sidekick do caramba. O coronel, general lá, comandante, sei lá, que dava as broncas nele. Era legal isso aí. Só que era uma produção bem simples, né? Você vê que era o escritório, a casa dele, de vez em quando um carro, assim, né? Quase não tinha externa. Eu não lembro muito de séries muito antigas, cara. O máximo que eu lembro acho que é Flash, quando passava aquele primeiro Flash, cara. Feiticeira era legal, assistia direto. Era que ela mexia o nariz, assim, e sempre tirava as enrascadas. O marido dela ficava doido, que a mãe dela era bruxa, ela tinha uma prima bruxa também. Puta, era legal isso aí. Legal. Putz, naquela época tava bom, né? Era o que tinha pro momento. Eu não sei vocês, mas eu gosto de séries que eu não tenho compromisso. Desligar o cérebro, né? Por exemplo, Californication, eu assisti inteira, sem compromisso nenhum, cara. Chegava em casa e falava, porra, deixa eu ver esse bicho aqui pegar umas mulheres aqui. Pá, ligava a TV e ficava vendo e rindo, sozinho. Assim, é tanto que eu achei dublado. Sabe quando você liga a TV só pra relaxar? Igual eu trato The Big Bang Theory até hoje, cara. Ligo a TV, tá passando, eu deixo lá só pra dar risada só, mas não me apego muito a ela não, como um seriado de ter que baixar e seguir tudo. O bom do Big Bang Theory são episódios curtos, né? Então você rapidinho se assiste ali e vai tacada de 1 hora, você assiste 3 quase. Então por isso eu assisto ele do começo ao fim, mas você não assiste desde o começo, você assiste um episódio esporádico, você pode achar graça em algumas coisas, mas muitas outras você não vai achar porque você não assistiu antes. Mas é o que você falou, você não tem um compromisso com série. Série também não pode ser uma obrigação, né? Tem que ser um lazer. Então, algumas séries eu levo assim também. Eu levo o How I Met Your Mother, assim. Assisto outro, episódio curtinho, sabe? Já, Bené, que você reclama que você não viu as séries clássicas, qual série você finalizou aí que você fala, pô, essa valeu a pena? Cara, não tem pra ralar, cara. Não tem pra ralar. Não entrou pra história Breaking Bad, cara. Foi a que eu finalizei e foi pra história, cara. Não tem série melhor e eu recomendo e não tem quem não gosta. Pra qualquer pessoa se recomenda Breaking Bad, ela vai gostar. Qualquer pessoa, cara. Se a pessoa assistir 3, 4 episódios, vai gostar, cara. Isso daí vai ser um marco que, como eu acho que Lost, a galera começou a dar uma olhada mais séria pra seriado. Os caras viram que dava pra criar seriado. Eles começaram a investir. Depois de Lost, eu acho que começou a surgir muito seriado, depois que apareceu Lost. E abriu o mercado pra seriado. E depois que abriu o mercado, outra vírgula no tempo vai ser Breaking Bad, cara. Porque qualquer coisa pra superar isso daí vai ser difícil e marcou a história, cara. Breaking Bad é uma série que quando eu vi a cena final... Pode falar a cena final ou não? Pode, ué. Pode. Já acabou faz mais de ano já, cara. Desculpa se você não viu, mas eu vou ter que falar. Mas quando aparece ele morto ali naquele laboratório, ele deitado com a marca do tiro, né? Cara, sabe quando você tá vendo a cena final e começa a tocar aquela música Baby Blue e você fala, cara, o cara morreu. Não, velho, vai acabar. Não, cara, não acaba. Dura só mais 2 horas, só 2 horas. Aí vai acabando e mostra o Jesse saindo no carro louco, né? Yo, bitch! Eu acho que desse finalzinho, eles deviam ter mostrado uns 10 segundinhos só. Da Skyler recebendo o dinheiro, porque a Skyler recebeu o dinheiro, o Pinkman deve ter se fudido. Eu acho que faltou, tipo, novela, vai. Explicar pra quem não entendeu, os 10 segundinhos só. Tipo, 10 segundinhos de cada ator que ficou vivo só. A Skyler recebe o dinheiro muito tempo depois, né? Ela vai receber o dinheiro como doação, né, dos caras lá, né? Mas é só quando o menino fizer 18 anos, que na verdade quem vai receber é ele. Então, eu só queria 10 segundinhos só. 10 segundinhos, tipo, igual novela faz, no finalzinho da novela, 20 anos depois. Todo mundo feliz para sempre, mas só 10 segundinhos de cada personagem, acho que faltou ali. Proposital isso aí de não mostrar, cara, pra cada um interpretar uma coisa, né? Imaginar o que possa ter acontecido com um, com o outro, não sei o quê. E fica na imaginação de cada um, né? O que o Benê falou, realmente não tem um que não goste de Breaking Bad, mas tem alguns que você tem que insistir pro cara assistir pelo menos 3, 4 episódios. Quem assiste só o primeiro e não sabe do hype da série que é, do primeiro, segundo assim, já vi muitas pessoas falarem, esse aí eu assisti lá na Netflix, o primeiro e o segundo, é meio paradana, é meio chato. Daí eu falei, cara, assiste mais, que vai ficar bom, eu garanto. Pra aprender a pessoa tem que ser a primeira temporada, acho que por isso que ela é tão curta, a primeira temporada. Acho que tem 6 episódios, não lembro. A pessoa assiste só essa primeira temporada, você não larga mais, cara, não larga mais. E você compra a briga, né, cara? Você acaba comprando a briga. Você tá vendo a primeira temporada ali, gostou, a próxima você vai ver, com certeza. Mas se você não comprar ali o telespectador, primeiros 3 ou 4 episódios, o cara abandona. Mas já que tá falando
de Breaking Bad, eu acho que ela devia ter acabado na 4ª temporada. Eu falo isso pra todo mundo. Ele mata o Gus, liga pra Skyler, game over. Pronto, passa as letrinhas, acabou e já era, se embora. Ali daria um puta final, né? Não precisava mais, mas, pô, foi legal o teu final? Foi, mas ali dava pra finalizar. Tipo, quem assiste e quiser parar ali, pô, fechou, parou bem pra caramba. A 5ª temporada, a única coisa que me chamou a atenção na 5ª temporada foi ele conversando com a Skyler dentro da cozinha, que parece que ela tá conversando sozinha e começa a virar o jogo de câmera e ele tá atrás da viga, aí ele fala que tudo aquilo foi por ele, não é pela família, tipo, tudo ao contrário do que ele falou a série inteira, né? Eu acho que poderia ter acabado na 4ª também, ficaria um final justo, cara, legal pra caramba, mas o que fez ele ser tão foda quanto foi, as pessoas falando, todo mundo falando, foi a continuação com a 5ª temporada, né? O conjunto todo, inclusive a 5ª temporada, que eu achei foda pra caralho a 5ª temporada. Outro set que eu assisti, que eu gostei pra caramba, foi The 6 Feet Under, que ele conta a história de uma família, eles são donos de uma funerária e o pai morre. E aí eles têm que resolver o problema de cuidar da funerária, e ninguém nunca mexeu com funerária. E cada episódio tem um cliente, vai contando as histórias desses clientes. Mas faz a pegada, não fez tanto sucesso no Brasil, mas rendeu Globo de Ouro, à torta e à direita, uma turma, um monte de ator famoso surgiu depois dessa série. Inclusive tem o cara do Hannibal, que eu sei que muita gente aí acompanha. São 6 temporadas, sei lá. Já tem ela inteira, da série que já foi, mas que vale muito a pena ver, assim como as outras. Como que é o nome? Eu nunca ouvi nessa daí. The 6 Feet Under. Nunca ouvi falar. Acho que no Brasil ela foi traduzida como A 7 Palmos. Você encontra ela por aí, mas vale muito a pena, é série antiga, mas que levou um monte de Globo de Ouro. É porque era naquele tempo que a gente não tinha internet, né? Então a gente não sabia quem levava o Globo de Ouro. Muita coisa ficou perdida também nesse limbo aí, né? Antes da internet. Muita coisa boa. Vale muito a pena. Ela terminou em 2005, se eu não me engano, mas vale a pena assistir. É uma série que vale. Eu acho que dessas 7 palmos aí que você falou, ou Breaking Bad, eu que não assisti a 7 palmos, mas elas não enrolam em momento nenhum, cara, o telespectador. Assistir Prison Break inteiro e chega uma hora que você tá igual The Walking Dead, cara. Você fica aí sempre a mesma coisa, corre, foge, acha abrigo, foge, defende o abrigo, foge, acha abrigo. Puta, sériezinha, os caras tá querendo enrolar pra segurar o público. A temporada passada e essa agora estão, tipo, martirizando o pessoal, porque era só isso. Bate, foge, se esconde, volta, corre de novo. E aí tá ficando chato. Prison Break é uma que eu assisti inteiro também, eu acho ela legalzinha, cara. É que chega uma hora também que enjoa, mas a série muito cabeça, cara. Você tem que prestar bem atenção na série. Prison Break eu comecei assistindo na Globo, né? Aí deu aquela zoada e eu corri atrás de todos os DVDs da temporada. Eu tenho todos os DVDs aqui em casa. Vi na época de DVD ainda. Uma das melhores séries assim que eu vi. Tem uma temporadazinha que acaba ficando zoada também, mas, cara, muito cabeça, muito, muito inteligente aquela série. Eu acho que o Prison Break, depois de Lost, que eu peguei gosto por série, que foi Lost, que foi o que passou na TV e fez eu assistir, que eu comecei a ir atrás de série. A outra que eu já assisti na sequência foi Prison Break, mas aí já era na época de internet, eu baixava pra assistir em sequência, mas ela é muito boa. Dá uma enroladinha ali no meio, ali na hora que eles já fogem da 3ª cadeia lá no México, lá, e os caras começam a enrolar, dão até um diamante, nem lembro lá como que era o negócio, uma pedra que eles têm que ir atrás. Aí enrolou, mas é uma sériezinha bem pauleira, cara. Eu acho ela da hora. A partir de Prison Break que eu comecei a pegar filme em série. Antes eu via sem pretensão nenhuma. Depois de Prison Break eu falei, pô, agora eu vou começar a ver. Tô pensando aqui, das séries que eu já assisti, quase todas que eu assisti até o final, quase todas têm 1 ou 2 temporadas que são só um banho-maria. Fica enrolando, faz muita gente desistir da série nessa época. Depois, no final, quando tá chegando no final, melhora. Foi assim com Sons of Anarchy, foi assim com The Tudors, com Weeds. O Lost teve pouco disso, agora Breaking Bad não. Foi a única que eu não senti enrolação. O negócio ia andando. Mas Breaking Bad ainda tem uns episódios que cozinham bem, tipo aquele da mosca. Os caras ficam 50 minutos fazendo um balanço da série, né? E aquele episódio rendeu assunto até umas horas, de que ele tava doente, que já tava com câncer no cérebro, que é sintomas de não sei o que lá. Breaking Bad não tem episódio perdido, cara. Não tem. Se você pular tem, cara. É tudo muito ligado uma coisa na outra, cara. O Vince Gilligan, né, que é quem escreveu o Breaking Bad, ele tem esse esquema de conseguir fazer isso. Ele faz um episódio sonolento, depois ele vem te dar uma paulada na cara. Assim, você tá dormindo? Então toma, pá! E aí tu acorda e tu fala, caraca, não acredito que aconteceu isso. Puta
Putz, eu tava cochilando aqui e perdi. O cara é bom, né? Bitch! A gente tá falando muito de amor em séries, mas eu vou te falar que eu tenho um ódio de algumas séries que ou foram canceladas, ou eu abandonei no meio do caminho e não quero nem voltar atrás. Uma das séries que quando começou a passar o comercial dela, eu achei que seria foda. Até porque é do mesmo autor de Lost, foi Alcatraz. Alguém chegou a ver Alcatraz? Eu assisti e fiquei puto de ter cancelado, mas foi decepcionante também. Não, Alcatraz começou quando falou, não, a gente vai contar a história do maior presídio da Califórnia, todo aquele enredo do mistério por trás de Alcatraz. Eu falei, pô, os caras estão com a faca e o queijo na mão pra fazer uma das melhores séries da história. Aí começou a contar a história, presidiário por presidiário. Cara, quando chegou ali no 5º episódio, e eu acho que ela acabou, tipo assim, no 6º episódio, né? Ela morreu no meio mesmo. Acabou o 6º episódio, foi nem a temporada, conseguiu terminar. Foi 6º ou 7º, assim. Mas aí vocês dizem que acabou assim por quê? Não tinha audiência ou ficou chato ou falta de verba mesmo? Não tinha Soma audiência. de tudo, né? Não tinha audiência porque era ruim, daí não teve verba, não conseguiu verba porque não tinha audiência, meu. Cada um vai pra sua casa. Virou uma bola de neve, né? Virou uma bola de neve, cara. Essa aí foi uma decepção. E Hero, vocês gostaram? Eu ia falar disso, cara. De que série cancelada que eu pirava em Heroes. Também. Pirava, até vi uns quadrinhos. Até no primeiro, meio da segunda, assim, eu assistia com a minha esposa. Daí ela continuou assistindo e eu não aguentei mais, cara. Começou a ficar muito confuso, muito... Ela é bem viagem mesmo, mas tem até os quadrinhos dela e... É que eu me apego, que nem The Walking Dead eu comecei a assistir, aí chega aqueles 6 meses que eles ficam de férias, né? Você fica carente, aí eu fui atrás dos quadrinhos. E Heroes também ou você se apega e presta bem atenção, era muita viagem, mas não sei porque que ela é uma série muito inteligente, a galera desistiu dela, sei lá. Acho que você tinha que se apegar muito a ela e parou, né? Que eu saiba, ela parou, né? Falaram que ia voltar, mas nunca voltou. Heroes tem uma minissérie prevista pra esse ano, mas tipo, vai ser mini, eu acho que vai ser só pra dar a paulada final, sabe? Pra desmaiar, pá! Eu ouvi isso daí, que eles iam pegar só a história lá onde que ela parou e fazer uma minissériezinha só pra fechar o assunto, porque tem muito fã de Heroes que ficou perdida. A série que eu tava assistindo, que eu tava gostando e que finalizou na primeira temporada foi Drácula e Once Upon a Time Wonderland, com a Alice no País das Maravilhas, né? É igual Once Upon a Time, dá uma misturada terrível de personagens das histórias em quadrinhos, mas a Wonderland era a história da Alice, né? No País das Maravilhas. Só que foi até a primeira temporada e acabou, tipo, vai ter a segunda, né? Só que até agora nada. Drácula também, uma série muito maneira que tava passando, eu acho que é na HBO, não tenho muita certeza, não lembro. Mas também acabou na primeira temporada com um gostinho de quero mais e até agora nada. E Revenge, vocês já assistiram? Revenge, Mad Men? Minha esposa assiste Revenge. Revenge e minha mulher que assiste até hoje, cara, pirada lá. Nem sei se terminou, se acabou, ela enche o saco pra eu ficar baixando. Muito chato, nossa, pensa num negócio chato. Mas eu assisto com a patroa porque ela gosta, né, meu? Então, às vezes eu assisto alguma... Vamos fazer um adendo aqui no podcast. Cássio, explica aí como que é a relação séries na sua casa aí pro povo ficar com inveja e não assistir mais novela. Começou que eu comecei, a minha esposa, assim que eu a conheci, eu mostrei Lost pra ela. Foi devagar, não é assim uma coisa tão simples assim pra conseguir. Você tem que ir plantando a sementinha lá atrás. Eu apresentei Lost pra ela e ela tava grávida da minha filha. Ela tava grávida da minha filha. Nossa, ela ficou maluca. Ela ficava deitada no quarto e ficava, quero mais. Sabe aquele viciado que fica pedindo as coisas? E eu fui dando pra ela foi pegando gosto por séries, nós fomos assistindo, começamos a assistir várias séries, e daí eu falei pra ela começou, tinha uma novela aí, a gente deu uma sorte, tinha uma novela aí que era meio chata, que começou a ficar chata, eu falei pra ela, a gente poderia assistir só séries, e ela me disse, tá bom, mas eu quero que sempre tenha um episódio pra eu assistir, que seja fácil de eu mexer, não quero ficar ligando o computador, ligar cabo atrás de televisão, nada disso. Eu falei, deixa comigo. Daí foi que a gente começou a assistir hoje umas 10, 12 séries mais ou menos, e não tem mais novela aqui em casa. Parabéns, cara, parabéns. Escorreu uma lágrima aqui, cara. Aqui em casa, a única série que eu consigo assistir junto com a patroa ainda é Gwyn, Contos de Fada. Tentei começar com ela. Eu comecei com ela Elementary e Beauty the Beast. Mas, cara, não deu pra aguentar não. Parei. Agora só tem uma que eu acompanho com ela. Ela também não é muito aficionada por série igual eu sou. Então ela só é pegada mesmo em Gwyn, que assiste comigo, e Revenge, que ela vê sozinha. Breaking Bad é tão bom que minha mulher assistiu, só que aí eu tinha que assistir legendado escondido e dublado com ela quando chegava em casa. Isso é traição, hein? Sabe disso, né? Cara, ela não sabia, vai saber agora. Vai saber agora. Mas eu vou te falar, eu não sou um aficionado por série, não. É tanto que eu quase sempre deixo a primeira temporada passar. Eu espero a primeira temporada
temporada passar, vejo o que estão falando, aí sim é que eu vou lá e vejo. É difícil eu pegar uma coisa e matar. Por exemplo, Breaking Bad eu assisti quase junto com os Estados Unidos, porque eu lembro que eu tava num site desses aí da vida e o cartaz da primeira temporada, eu acho, é ele de cueca olhando pra uma van. Eu falei, pô, preciso assistir esse negócio, velho. Essa parada parece que é bom. E aí, tipo, já tava no final e aí surgiu o cartaz da segunda temporada, que é ele de químico, já vestido com aquela roupa amarela. E aí eu li a sinopse, é um professor com câncer, vai fazer drogas pra sobreviver, aí já era. Eu falei, pô, vou assistir. Aí, porra, cara, depois que eu assisti aí, já empurrei numa porrada de nego. É tanto que a hype do Brasil mesmo começou na terceira temporada, mas eu já vi há um tempão. Então quando você vê aquela série que o pessoal tá falando, eu já vi tudo, pô. Eu nem sei, cara, por que eu comecei a ver Breaking Bad, mas eu vi muito antes de começar o hype, assim, da galera começar a falar. Eu acho que tinha a primeira temporada no Netflix e o resto eu corri tudo atrás por fora, e depois a Netflix disponibilizou tudo, eu não lembro, mas... Foi isso mesmo, Bené. Tinha só a primeira temporada lá, daí eu comecei a assistir por lá, e daí eu tive que correr atrás porque eles não tinham ainda. Quando eles colocaram a segunda e a terceira, acho que já tava rolando a quarta, já tava no fim da quarta. Eu não tenho tanto essa doença do baixar loucamente, tipo, saiu o episódio de Vikings ontem e eu preciso ver. Não, eu deixo juntar uma paulada aí, deixo sair a temporada às vezes inteira. Tem série que eu sou tão preguiçoso que eu vou esperar sair no Netflix. Porque eu sei que vai sair, aí eu espero, às vezes 1 ano. Mas espero feliz da vida, só pra não ter trabalho de baixar. Eu também tô fazendo isso com algumas séries aqui. Baixando agora, eu só tô baixando Banshee. O resto eu espero. Eu abro o Netflix, eu vejo tanta coisa pra ver, que tipo, eu falo, velho, vou ficar esquentando minha cabeça baixando episódio nada. Eu acabo esperando. Hoje eu perco muita novidade por causa disso, mas agora o que eu faço? Eu fico acompanhando as sinopses e vou vendo o que aqui tá rolando. Mas eu gosto de esperar. Não sou tão doente assim, não. Cara, acredita que eu abro o Netflix e não vejo nada pra assistir ali dentro? Tá vendo? Você não procura. Tinha House of Cards lá. Vocês que estão... Eu comecei a assistir por causa de vocês, mas eu olhava e falei, puta... Eu acho que muita coisa me broxou porque não me prende muito, cara. Agora você entrou na minha segunda paixão do coração aqui, que é House of Cards. Eu exijo que você lave a boca pra falar de House of Cards. Cara, eu vou te falar que eu tô assistindo porque você fica enchendo o saco. Eu comecei a assistir, tô no 4º episódio lá e até agora não vi graça nenhuma. Só tá legal ele conversando com a menininha lá, a repórter lá, que ele tá começando a ter um flerte com ela. Eu era o cara com mais discriminação de série política. Eu tenho uma discriminação séria com série médica. Se você vai fazer uma série e me coloca médico, eu já olho torto. Porque eu sei que vai ter aquela cena desgraçada do vamos salvar o paciente precisa da salvação. Salvamos o paciente está bem. Eu odeio esse negócio. E eu tinha a mesma discriminação com série política. Porque tinha muito aquele discursinho do blá blá blá, de falar do frente pra câmera e conversa de política mesmo, aquela enrolação de sempre. Mas House of Cards... Ele não fala de frente pra câmera, né? Ele fala de lado com a câmera. Foi por isso que te prendeu, né? Primeira cena, que ele mata o cachorro, que o cachorro é atropelado, ele mata o cachorro e ele fala assim, existem 2 tipos de sofrimentos nessa vida. Uns, você sofre e fica com a lição pra você aprender algo novo. E outros sofrimentos, você só vai sofrer até a morte. Esses, não vale a pena sofrer. E ele, quebra o pescoço do cachorro. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, esse cara é ruim. Esse cara merece eu ficar aqui vendo ele. Não, ele não é ruim, ele é bom, cara. A série... É que a série não teve o tchan ainda, mas ela é boa, eu tô assistindo, cara. Senão eu já tinha abandonado. Igual o Marco Polo, que vocês recomendaram Marco Polo, eu abandonei no 2º episódio, cara. Nunca mais vi. Mas Marco Polo, ele tem 3 ou 4 episódios sonolentos. Depois do 4º, ele começa a ficar bom. Marco Polo, você tem razão. Mas House of Cards... Eu esqueci o nome da amante dele agora. Mas quando ele arruma ela e começa a manipular, igual ele fala assim pra ela, divulga que fulano vai ser o secretário. Ela fala assim, pô, mas minha carreira é nova. Se eu me queimar com a notícia dessa errada, você tem certeza que ele vai ser? Ele fala assim, se você publicar, ele será. Agora, se você não publicar, não vai ser ele. Ela vai e arrisca tudo e publica. Aí no outro dia o presidente abre o jornal e quem falou isso pra imprensa? Eu nunca nem pensei esse cara. Mas ele é um bom nome. Tá aí, vou nomear ele como secretário. Pô, esse tipo de jogada política eu acho sensacional. E sem contar o lance dele olhar pra câmera, eu acho muito bom. Se eu não me engano, é na segunda temporada, terceira está agora, que ele fica, sei lá, 4 episódios sem olhar pra câmera. E aí quando volta, tá filmando ele no espelho, ele olha pra câmera e fala assim, vocês pensavam que eu tinha esquecido de vocês, né? Putz, cara, o cara é muito bom. Eu sou doente por House of Cards. Eu matei uma temporada inteira em 2 dias, cara. Terceira temporada. Eu botei na minha lista de desejo porque
Muita coisa que eu tô começando a acompanhar agora são recomendações de vocês lá no grupo. Banshee, comecei a ver, tô gostando pra caramba, já tô na segunda temporada. House of Cards, cara, eu já botei na minha lista de desejos. Ainda não tive tempo de começar, mas é porque eu gosto de fazer maratona. Saiu uma reportagem aí de quem assiste, faz maratona de vídeos, de séries, é deprimido. Leram sobre isso daí? Eu vi isso aí, que o Netflix tá contribuindo para a depressão no mundo. Exatamente. E eu sou assim, cara, eu pego uma sexta-noite e começo, depois que eu chego da faculdade, deito ali no sofá, ligo o Netflix e, cara, é maratona. Eu vejo uma temporada toda numa paulada só. Se eu tiver que dormir 3 horas, 5 horas da manhã, eu vejo tudo. Eu também, se estiver chovendo, eu vejo 22 episódios tranquilo. Separar e ver 4, 5 episódios seguidos é fácil isso daí, porque cada episódio tem 40 minutos. Mas mês passado, eu tava de férias e antes de sair de férias do trabalho, eu pensei, puta, agora eu vou pegar, vou colocar todas as minhas séries em dia. Peguei a lista, já comecei a baixar. Cara, fiquei 30 dias em casa e não assisti nenhum episódio de nada. Tinha outras coisas pra fazer. Nas férias da faculdade eu coloquei muita série em dia, cara. Minha maratona é pegar uma temporada inteira e ver. Aí eu dou uma revezada, vejo a temporada toda, depois eu volto de novo, vejo a temporada pra não ficar também só naquela, entendeu? Eu vou diversificando. Eu já vi 12 episódios de 24 horas numa paulada só. Tô com sono, preciso dormir. Putz, mas foi bom demais, preciso ver mais uma. Pá, dava play. Lá no 8º, putz, tô morrendo de sono, mas pô, tá bom demais, vou assistir só mais essa. Nessa só mais essa foram 12. Nessa só mais essa que a gente vai ficando até tarde. Quando eu vi isso, eu falei, meu irmão, já vi 12, vai se lascar, vou já dormir. 12, colocar meia hora cada um aí, você ficou 6 horas direto sentado no sofá. Não, 24 horas é 1 hora. Caralho, 12 horas. 1 hora travada. Gostoso, hein? 12 horas, na paulada, assim. Eu não Gostoso, chego hein? a assistir tantos assim, mas 3, 4 é direto. Então, tanto que eu faço, como você falou aí, Daniel, não gosta de baixar vários, não sei o que tal, porque você gosta de ler numa paulada. Eu baixo vários porque eu gosto de assistir na paulada. Então, por exemplo, tá na minha lista assistir Blacklist. Eu já tenho a primeira, a segunda temporada até o último da segunda temporada que passou. Eu nem comecei a ver ainda, mas a hora que eu quiser ver, já tem aí uma porrada pra assistir 3, 4 de uma vez, depois mais 3, 4 de uma vez. Elementary também é outro desse que tá assim. Fringe eu tenho já pra começar a ler. São tipo coisa que eu deixo baixado pra assistir a hora que eu quiser. Só que cada vez mais ele fica largado, porque eu acabo vendo uma série legal no Netflix, começo a assistir ela e deixo aí guardado. São séries que eu vi episódio por episódio, foram todas séries que tinha muito spoiler na internet. Exemplo, Breaking Bad, as últimas temporadas eu vi episódio por episódio. Agora Better Call Saul na Netflix, eu vejo episódio por episódio. Porque se eu não ver, vai aparecer algum desgraçado e vai soltar alguma coisa que eu não quero saber. Você também solta, você tá falando o quê? Aí eu falo, foda. Não, eu sou filho da puta, gosto de falar spoiler falso. Eu lembro que uma vez o cara falou assim, pô, tu começou a assistir a terceira temporada de Breaking Bad? Eu falei, putz, eu vi. Só que eu não curti não, cara. Por quê? Eu falei, pô, o Walter, ele largou a família e assumiu um romance gay com o Jesse. Aí o cara fica, tá de sacanagem. Eu falei, é verdade, cara. O cara assumiu o romance gay lá, tá uma viadagem da porra. Aí o cara, não, pô, não boto fé não. Eu falei, porra, tô achando ele, não vou nem ver mais não. Aí depois o cara veio, pô, não tem nada a ver, tu foi filho da puta. Eu falei, pô, você acha que eu ia te contar, cara? O bom de você guardar e baixar uma temporada inteira pra assistir é na hora que chega na época de férias, né? Das séries que você fica órfão de não ter o que fazer, cara. Acho que foi um ano retrasado, que eu tava na febre de Breaking Bad e The Walking Dead. Só que eu tava assistindo só elas e assistindo, lançou assistir. Do nada os caras entraram em férias. Fiquei 6 meses sem ter o que assistir, porque já tá tão fissurado de ver aquelas duas, que chegou uma hora que eu olhava pras outras e falava, passa logo essas férias aí que eu quero assistir logo. Esse é um dos defeitos, né? Uma coisa que eu, Daniel e Cássio estavam conversando é que a Netflix, cara, ela podia fazer a mesma coisa que Spotify e Deezer fazem com música, né, em relação aos filmes. A gente poder baixar pelo menos uns 5 episódios de uma série que a gente acompanha, pro celular, o tablet, lá que seja, e você vê aquilo ali offline, né, cara? Que às vezes você tá, tipo, tô de bobeira aqui no trabalho, não tenho internet, ou então num lugar onde não tem internet, eu tenho umas 5 séries aqui baixadas, eu posso ver. Pra gente que baixa e guarda no computador, é bom, né? Eu vi uma história dessa daí que a Netflix tava pensando nisso, mas eu não creio que eles... Eu acho que tem a questão de contrato que não deixa eles fazerem isso. Mas um arquivo temporário no celular, você no próprio aplicativo do Netflix, no celular, você clicar ali e assistir mais tarde só. A estrutura disso é ridículo fazer. Eles fazem isso aí em uma
semana eles lançam o aplicativo que tem isso. Mas eu acho que o contrato com as donas das séries, as distribuidoras das séries dos filmes é que não permite isso. Eu aposto nisso. Eu acho que seria mais difícil você ter um controle de player, né? Quantas vezes o cara assiste, se tá salvo no celular dele. Não, mas o Spotify, cara, ele tem um controle, mesmo que você baixe. O pessoal assinante, no caso, você baixa suas músicas lá, mas se você não deixar a assinatura de lado, aquelas músicas saem do offline, entendeu? Não, mas eu acho que isso é uma das coisas com o Netflix mais tem orgulho é continuar de onde você parou. Se tiver no offline, aí eu acho que eles têm medo de dar chabu, não sei. Mas eu acredito mais em contrato do que em dificuldade técnica. Eu acredito que seja contrato mesmo, cara. Mas seria bem interessante, né? Seria tão fácil isso. E além de fazer com as séries próprias, tem esse lance que falou, armazenar, transferir, passar pra alguém, não sei o quê. Terminou de assistir, apaga, que nem podcast. O problema também é onde a gente vive, né? Os caras não sofrem lá fora com banda igual a gente sofre, né? Você consegue assinar um planinho legal de 4G e tem internet em qualquer lugar. Não, mas por exemplo, você pega um voo, no avião você não tem internet, cara. Mesmo voo com Wi-Fi, o Wi-Fi do voo é horrível. O Wi-Fi pra você conversar no WhatsApp, não é o Wi-Fi pra você assistir Netflix. Ou mesmo você vai pra um sítio, um rancho, mesmo eles. Vão pra um sítio, pra um rancho que não tem sinal de internet. Daí o cara vai, o que a gente vai assistir à noite? Tem uns 3 filmes aqui do Netflix no iPad, vamos jogar na Apple TV e vamos assistir, sei lá. Uma viagemzinha do Rio a São Paulo, você consegue matar um episódio tranquilo. De avião, né? É, de avião. Nossa, eu tava imaginando eu tava imaginando, acho que é essa que o episódio leva 6 horas, bicho. Carro, dependendo do trânsito, do horário que você sair, do horário que você chegar, você assiste 4 temporadas, tranquilo. E quais são as top séries de vocês? O que vocês indicam aí? Se falar Breaking Bad, eu vou desligar e vou embora e vai acabar sem final esse negócio. Vou ficar quieto, cara. Vou ficar quieto. Não tem. As minhas top 3 são Game of Thrones, uma série que eu acabei de assistir agora, que Sons of Anarchy, que eu achei muito legal, o desenrolar da série, como ela terminou. E a outra eu não vou falar, não. Ué, por que não vai falar? Porque todo mundo vai falar. Começa com B? Ah, então não precisa falar, não. Vamos colocar Breaking Bad como top 1, então. Aí o resto rola um top 3, né? É, pode ser. Todo mundo tem que assistir isso daí. E tu, Fernando? Acho que eu recomendo Gotham, muito boa mesmo. Hannibal, que deu uma parada longa, mas, cara, é punk aquela série ali. Ver o cara matando e comendo as pessoas e não ser pego. E Resurrection, que também tá legal. Deu uma enroladinha aí no meio do caminho, mas é uma série muito boa que eu recomendo pra caramba. Alguém já viu essa? Não. Começa a aparecer um monte de gente que já morreu na década de 40, 50, voltando, e o mistério é esse daí da série. Como essas pessoas voltam e por quê. Legal. Muito boa. Eu ia recomendar Breaking Bad, mas vou ficar quieto. Você só assistiu Breaking Bad na sua vida? Igual o Fernando falou, então eu vou pular pras outras aqui que são muito top. Suits, indico ela pra todo mundo. Já indiquei pro Cássio, o Fernando já colocaram na lista lá que eu sei que eles já estão assistindo. O João também tá assistindo Suits, é muito foda, só que é meio punk de acompanhar. Você perder um episódio, você ficar perdidaço. Tô assistindo Vikings e tô achando muito da hora, principalmente Lagertha. Lagertha. Obrigado pela indicação, obrigado. Tá assistindo ela, Daniel? Eu que te indiquei, pô. Como é que tu tá assistindo? Foi você que me indicou? Você é louco, acho que o primeiro episódio eu vi por livre e espontânea vontade. Foi o Daniel que indicou, foi Daniel. Ó, vou até falar aqui porque que eu te indiquei. A gente tava conversando de mulher, eu falei assim, pô, eu acho bonita aquela mulher que é a Lagertha no Vikings. Vikings? Eu acho que eu vi esse negócio, que aí foi e começou a assistir. Acho que eu tinha visto uns episódios mais parados. Foi sim. Deve ser. Prison Break é muito boa também. Better Call Saul, cara, não sei, eu acho que eu tô muito no hype de Breaking Bad. Eu não quero datar essa gravação, mas eu não vou falar que episódio tá, mas eu vou te falar que teve 2 episódios de Better Call Saul agora que eu tive vontade de matar o cara. Porque normalmente ele vem um episódio chato e um bom. Só que o cara veio com 2 episódios que não acrescentou quase nada, bicho. Aí o último foi mais legalzinho, que deu uma animada. Desde o primeiro que eu assisti, eu falei isso pra vocês. É uma série legal, é interessante, mas é muito no hype de quem curtiu ou é viciadão em Breaking Bad. Porque se não fosse o Breaking Bad, ela não ia ser... Você tá ali por causa do Breaking Bad, você tá ali assistindo por causa dela, cara. Ela não tá se mantendo sozinha, eu acho, ainda. Ela veio no gancho, né? Se fosse uma série solo, não ia vingar tanto assim, não. Mas vocês querem apostar que a última cena de Better Call Saul vai ser no escritório com o Walter White entrando pela porta? Eles vão fazer uma ligação uma hora. Eu acho que muita gente tá botando maior hype dela ser boa, porque tá indo empolgadaço do Breaking Bad. Ela é uma série legal, mas... Por causa do Vincent Gilliam também, né, cara? Porque ele tá com a mão no negócio ali. Então, você viu o trabalho que o cara fez no Breaking Bad e você espera que o próximo trabalho dele vai ser foda também, né? Ele tá com um pouco fora de ritmo, mas eu acho que ele vai ajustar. Ele não vai deixar a peteca cair, não. Ele gosta de fazer isso. Eu acho que ele ainda vai dar aquela paulada aí. Daqui pro final da temporada, não tem mais muito chão, não, viu? Mas daqui pro final da temporada, ele vai acertar a mão, assim, pra bater de vez. Você
percebeu aqueles lances daquelas tomadas diferentes, assim, que tinha em Breaking Bad? Ele continua fazendo, né? Você vê umas filmagens diferentes, umas tomadas estranhas, assim, que aí você lembra na hora. A história, a princípio, é legal, é uma série legal, mas não é aquela série que você recomenda também, não. Pelo menos por enquanto. Não tem como você não dizer que não tem referências ali, né? E referências muito fortes, né? Vou te falar uma série que eu recomendo aqui, que a gente não comentou, mas eu tenho uma certa paixão por ela, que é Sherlock. Sherlock, a inglesa, né? A inglesa, a série inglesa. É legal pra caramba. Eu assisti alguns e abandonei, não sei porquê. Sei, porque minha esposa não gostou, daí deixei de canto pra assistir sozinho. Daí ficou no limbo. Tem essa também. A esposa assiste, mas as que ela não gosta, sou obrigado a não assistir sozinho, né? Sherlock foi aquela série que eu comecei a gostar do Benedict Cumberbatch, que é o Sherlock, né, da série. Tem eu aí na história? Benedict. Mas o cara é um monstro, velho. O cara é um monstro. E ele fazendo cálculo de cabeça, assim, pra descobrir as coisas. E sem contar que são 3 temporadas, né? Vai sair outra agora no final de 2015. Pro Natal tem uma temporada sendo gravada agora. Mas eu acho a série perfeita. Eu gosto muito do ritmo. Cada episódio ser quase um filme. Eu curto muito e eu acho gostoso. Vikings, tô curtindo muito. Ainda não comecei a ver a 3ª temporada, mas até a 2ª eu gostei do que eu vi. O Smallville, que eu já matei também, que valeu muito a pena ter visto. Eu indico pra todo mundo. Suits, graças ao Benê. Tô viciado nessa porcaria. E Hannibal. Hannibal me fez... Eu sempre tive um problema de não gostar de nada de terror. Sempre me caguei pra ver filme de terror. E minha mulher ficava enchendo o saco pra eu ver. Daí eu apaixonei e fui ver Hannibal. Eu passei 2 semanas sem comer carne. Onde eu chegava, que eu via carne com molho, eu olhava pra aquilo e eu imaginava que era um pulmão humano. Aí, cara, eu ficava, não vou comer esse negócio. Eu passei 2 semanas sem comer carne, só na saladinha, na folhinha, felizão, porque eu não tinha coragem de comer carne depois de assistir Hannibal. Mas a série é muito boa e depois disso eu larguei meu medo de terror, fui assistir American Horror Story. E agora a gente tá numa temporada no circo. Eu nunca mais ponho meus pés no circo. Palhaço é tenso, né? Em circo, né, cara? Em filme de terror. Não é de terror, velho. Não é aquele palhaço de filme de terror. Não é um terror simples, cara. Tem a porra de uma trapezista lá. Cara, eu nunca mais quero ver um trapezista na minha frente. Se eu ver, eu me borro todo. Eu tô curtindo muito. Essa temporada no circo tá simplesmente animal. Era tudo numa casa, agora foi pro circo. Mas eu vou te falar, nunca mais eu piso no circo. Eu tenho pena do dia que eu tiver um filho, se ele pedir pra ir pro circo, mas não vai rolar, não. Vai com sua mãe, eu não vou, não. E a dica geral que eu dou, tá sem série pra assistir, vai ver as séries Netflix. Tem Lilyhammer, House of Cards, Hemlock Grove, Orange is the New Black, Marco Polo, BoJack Horseman, que é muito idiota, eu fico rindo daquela bosta o dia inteiro. Unbreakable, que estreou agora, mas que tem um elenco de respeito, que também é uma comédia, pelo jeito é tranquilão, ainda não vi. Tem as séries infantis que também vale a pena ver, até As Aventuras do Gato de Botas. Todas as produções Netflix assistam, que vale muito a pena. Quem tá sem o que fazer, você tem muito conteúdo lá de série própria do Netflix, que quando sai a temporada vem a paulada inteira, que vale muito assistir. E esse episódio não é patrocinado pela Netflix. Falando sério, a Netflix hoje, pra quem, assim, mas vou assistir série, tem que ficar baixando, eu não manjo disso, eu não entendo, isso é coisa de geek, blá blá blá. Netflix hoje, você consegue assistir muita série. Tirando essas que o Daniel falou, que são produções próprias, se eles querem lançar mais várias ainda esse ano, tem muita série que não são próprias boas pra assistir também. Esses dias eu tava vendo, eles estão inserindo muitas séries novas. Até aquela Good Wife tem lá agora já também. Tem um monte de série. Eu recomendo pra galera aí que quer ficar sabendo das novidades, né, dos lançamentos, um aplicativo Upflix, que ele te dá a lista ali de toda semana, ou sempre que eles lançam alguma coisa nova, o aplicativo já te mostra ali. Pô, você não fica meio perdido. Sempre tem novidade. Bitch! Num ponto que eu queria falar com vocês. Tem série que tem um desenvolvimento, vai episódio por episódio, vão acontecendo as coisas, e tem aquela série que é a formulazinha. Início do episódio, tem um crime pra descobrir, algum caso pra resolver, resolve o caso, acabou, daí no próximo capítulo a mesma coisa, no próximo a mesma coisa, como milhares de séries que tem aí, né? Criminal Minds. Que não precisa nem ter fim, né? Isso, vai ser sempre assim. Vocês curtem esse tipo de série? Então, é o que eu não considero isso um seriado, que eu paro na TV lá e assisto e não importa se tá no temporada 1, 2, 15. Você vai lá, o que você assistiu. Eu acho que isso não é seriado. Seriado, pra mim, isso tem que ter uma ordem cronológica, porque ele é um seriado, tem que ter uma continuação, entendeu? Não seria alternado, não seriado. Boa, eles são alternados, não seriados. É essa classificação mesmo, é assim que eu penso, cara. Bitch! Então agora, já chegando aqui no final, vamos pro nosso quadro de e-mails. Benê, lê um e-mail aí pra gente. Calma aí, deixa eu procurar aqui nos meus arquivos que tem muito e-mail pra gente ler.
Não tem e-mail pra gente ler. Desculpa, cara. Putz, ninguém mandou e-mail? Ninguém mandou um e-mailzinho. Pessoal, então vamos combinar uma coisa. A gente tem 15 dias daqui pro próximo episódio. Vamos fechar uma coisa. Vamos entrar todo mundo lá no iTunes, estrelar o podcast. Isso é muito importante pra gente. Isso faz a gente subir no iTunes. O iTunes, ele não conta só download, ele conta também estrelas. Então, por favor, compartilhe com os amigos, faça a pessoa baixar, mostre a mídia de podcast. Pode ser que a pessoa goste. O nosso pod é bem relaxado pra você ouvir. Então, entra lá no iTunes, estrela o podcast, elogia, critica, manda e-mail pra gente. Qual é o nosso e-mail mesmo, Benê? contato@nossopod.com.br. E o nosso Twitter? @nossopod. Quem quiser falar com a gente, tem um e-mail, a gente tá sempre olhando. Eu, o Benê, o Cássio, o Fernando, tá todo mundo sempre de olho lá no e-mail. Por favor, mandem e-mails, a gente quer fazer um quadro de e-mails bem legal, comentando o que é. Mandem comentários via Twitter, comentem no post. Não quer mandar e-mail porque dá trabalho, vai ter que digitar não sei o que, pode comentar lá no post. No site também tem uma área de contato que vocês podem falar com a gente diretamente. Ninguém aqui é estrelinha. Muita gente entra em contato direto com a gente via Telegram, Facebook, muita gente faz isso, mas ia ser muito interessante se todo mundo mandasse um e-mailzinho pra gente poder ler, saber onde que tá errando ou não. Então fica a dica aí, estrela a gente e bola pra frente. E outra coisa, não precisa mandar e-mail só do último episódio não. Se tem um episódio antigo e você ouviu agora e tem uma história interessante pra compartilhar, pode mandar. Se for interessante mesmo, a gente vai ler, a gente vai te responder, mas responder todo mundo vai ser respondido, beleza? Falou, muito obrigado e até a próxima. Até. Falou. Até mais, valeu, galera.